Fala galera do Vale do Mundo, estamos aqui em mais uma sessão de gravações do Pod Vale do Ribeira, o seu podcast do Vale do Ribeira para o Vale e para o Mundo. E hoje, né, infelizmente, não estamos com a presença da nossa parceira Ira, né? Ela está em outros compromissos e não pôde estar na sessão de gravação dessa semana aqui com a gente, então vou estar aqui tocando o barco sozinho. Ira, um abraço, sucesso aí nos eventos que você está realizando, né? E vamos para cima. E hoje, né, a gente tem que falar também dos nossos apoiadores, né? Falar primeiramente da Anamarca Serviços Náuticos. Para você que ainda não tem sua RAIS e quer conquistar a sua habilitação náutica, se prepara que dia 13 de dezembro a equipe da Anamarca vai estar em Iguape realizando o curso de formação de condutores de Arraias e Motonauta. Então você quer navegar, curtir o verão tranquilamente habilitado? Entre em contato agora mesmo na marca Arraias ou entre em contato conosco aqui do Pod Vale pelas redes sociais, dizendo, eu quero tirar minha habilitação, como que eu faço? A gente vai estar podendo explicar para você e te orientando a entrar em contato direto com a Anamarca. Então se prepara, dia 13 de dezembro, curso de formação de condutores de Arraias e Motonauta em Iguape. Então, galera de Iguape, Ilha Comprida, Redondeza, que quer tirar sua habilitação, corre lá, entre em contato para poder estar conquistando sua habilitação. Outro parceiro nosso aí é o Centro Educacional Alto Nível. Então, você que quer se qualificar, quer realizar um curso de capacitação em diversas modalidades, entre em contato agora também com a equipe toda do alto nível. Então, procure lá nas redes sociais, Centro Educacional Alto Nível e agende sua visita, seu contato para poder realizar o curso de capacitação em diversas áreas para você conquistar o seu alto nível e seguir numa carreira nova ou se qualificar na que você já atua, tá bom? Falando em outro parceiro, a Pizzaria Firenze, né? Sexta-feira, você já sabe, sexta é dia de pizza e Pod Vale. Então, você que está curtindo o Pod Vale agora em casa, de boa, sossegado, quer comer uma pizza de qualidade, entre em contato agora pelo telefone ou pelas redes sociais e use o cupom PODVALE10, tendo 10% de desconto na sua pizza. Somente hoje, hein? Somente na sexta-feira você tem 10% de desconto. Então, entre em contato agora mesmo, Pizzaria Firenze, aqui em Registro, para você poder curtir o Pod Vale comendo uma pizza de qualidade e saborosa demais. Eu posso falar para vocês que o sabor é impecável, a gente sempre está recebendo lá as pizzas da Pizzaria Firenze, nosso amigo Vitor. Grande abraço, Vitão, tamo junto. E é isso aí. E hoje, né, a gente está aqui com outro parceiro nosso, um amigo, já esteve presente com a gente na primeira temporada do Pod Vale do Ribeira e está vindo hoje novamente contar um pouco mais sobre as aventuras dele aqui pelo Vale, contar para a gente sobre a atividade que ele pratica aqui em Registro e também no Vale do Ribeira. Você vai ver que tem muita informação boa, você vai escutar, ouvir cada história muito interessante dos animais silvestres que temos aqui na nossa região. Então tem muito animal aqui no Vale, em Registro, você vai poder conhecer um pouquinho mais dessa história, que é muito legal, com o nosso amigo e parceiro Jader. Jader, muito obrigado por você aceitar o convite, prazer em revê-lo. E aí, como que tá as coisas? Cara, mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui, de conversar, de bater esse papo com você, né? Com a galera que tá em casa também. Para mim é sempre especial, né? Poder levar um pouquinho da minha experiência, levar um pouquinho do meu aprendizado, levar um pouquinho do Vale do Ribeira comigo em todo lugar que eu vou, né? Eu costumo falar que eu fui para São Paulo, fiz minha faculdade, mas eu não consegui me acostumar, porque quem é daqui sente falta do que é daqui, né, cara? Com certeza. E tamo aí, cara, fazendo os nossos resgates, fazendo os nossos conteúdos, ensinando um pouquinho a galera sobre a importância dos animais e que cada animalzinho tem a sua função aí, o seu papel no ciclo de vida da natureza, né? Até mesmo na cidade, cara, até mesmo o gambazinho, que tem muita gente que tem medo e acha que o bichinho feio é nada, é bonitinho. Eu tô com um em casa lá que é a coisa mais linda do mundo. Então, fala pra gente como que tá essa demanda hoje, demanda hoje de resgate de animais silvestres aí, que tá aparecendo, né? A cidade tá crescendo, né? E aí vem essa consequência também de começar
a aparecer muitos animais aí nos bairros, no centro da cidade, por toda essa demanda demográfica que está acontecendo na cidade. Perfeito, cara. O que acontece, né? Antigamente havia menos ocorrência, mas tem um fator muito crucial que as pessoas se falava pouco nisso, né? As pessoas não falavam, apareceu um bicho aqui em casa. Hoje em dia as pessoas estão cada vez com mais espaço de fala, né? Com as redes sociais, com o avanço da tecnologia, né? As pessoas acabam falando mais, se comunicando mais, né? O que eu recebo de mensagens todo santo dia de pessoas que encontram um bichinho dentro de casa, não sabe se é perigoso, se é venenoso, se não é, se é um animal silvestre, se não é, acredita ou não, ainda tem pessoas que ainda confundem bastante animal silvestre, o que é a definição de animal silvestre do que animal doméstico, né? Sim. Silvestre vive vida livre, né? Então é um animal que ele não foi feito para ficar preso igual nossos animaizinhos, dos nossos pets que a gente fala, né? Sim. Então, e isso com o crescimento aí dos municípios, né, também. A gente vê aí que o ser humano, ele tá adentrando cada vez mais dentro da natureza, né? Aqui em Registro é um exemplo claro disso, cara. Sim. E Registro tá crescendo muito rápido, né? E a gente precisa ter crescimento? Precisa. Eu sou um grande apoiador, precisa ter crescimento, a Com gente certeza. precisa evoluir, né? Mas de forma consciente, a gente sempre fala, né? A gente precisa crescer pensando na sustentabilidade também nos animais que vivem em volta, né? E tá aparecendo, cara, principalmente agora nessa época do ano, começa a esquentar início do verão aí, ó, os animais estão começando a entrar em reprodução, principalmente o gambá, o saruê, nessa época do ano ele gosta bastante aí de aprontar com os amiguinhos, Sim. e aí sai bastante filhotinho, aí aumenta a população desse bichinho aqui, que é extremamente benéfico pro município, pra zona urbana, tá? Sim. Tem muita gente que julga muito esse animal, mas ele é um animal que ele é extremamente importante, cara. Tem uma série de benefícios, Sim, né? porque ele, né, acaba comendo, né, esses pequenos animais, né, como escorpião, né, Perfeito. formiga, diversos, né, animais aí que são de alto risco também, né, como o escorpião, né. Exatamente. Cobras também, né, de pequeno porte. Não, até de grande porte, Ah. cara. A gente tem aqui, pra você ter uma ideia, os 2 escorpiões mais perigosos da América Latina, que é o Titus cirrulatus e o Titus baliensis, que é o amarelo e o marrom. E, por incrível que pareça, eles são aqui da nossa região também, né? O que ocorre mais aqui é o escorpião amarelo, que é o mais perigoso e é o que tem o maior índice de acidentes no Brasil, né? E também as serpentes, né? A gente tem bastante aqui o grupo das brótops, né? Que são as víboras, né? As víboras, que são as que têm veneno, né? As que tem a dentição solenóglifa, que a gente fala, que é aquela dentão bem grandão que a galera vê nos cinemas, né? Eu costumo falar que a galera assiste aquele filme. Já viu Anaconda, cara? Sim. Meu, é um baita de uma serpente enorme com uma presa gigantesca. Aquilo é uma sucuri, cara. E sucuri não tem presa, mano. Aquilo é Hollywood, ficção, né? Ficção. já demonizando a serpente que não tem... Pô, tadinha, poxa. A bicha não tem veneno, mano. Vai botar uma presa daquela com o fundamento do povo, cara. Sim. Mas a gente ensina também nas nossas redes sociais, né? Através da educação ambiental, que por mais que eles tenham veneno, também tem uma importância ecológica, né? E como você reconhecer esse tipo de animal, que pode ser prejudicial para sua saúde, para a saúde de sua família, pode te dar um risco de vida, e como você deve agir nessa situação também, porque é muito fácil você ver uma cobrinha lá e matar, mas e aí? Mas tem muita gente que não sabe que maltratar, maus tratos e matar qualquer tipo de animal silvestre, isso é um crime ambiental. Né? Só que a galera ainda não tem essa visão. Essa consciência. Né? A cobra venenosa não tem problema. Tem sim, tem todo um protocolo que precisa ser seguido para você tirar esse animal seja da sua casa, seja da rua, né? E aí entra uma série de fatores que é o que a gente tá trabalhando em cima agora, cara. Sim, e aí assim, nessa questão, né, da segurança, né, principalmente nas residências, né, que aparecem esses bichos, como a pessoa deve atuar, Jader? Ela tem que ligar para quem? Como que ela vai fazer? Ela tem que limpar a área? Como que, né, lógico que não vai agredir o animal nem tentar matar, mas qual que é a atitude que a pessoa tem que ter quando dá de frente com um animal selvagem dentro de casa? Vamos lá, vamos no beabá, porque esse é um assunto bem complexo, cara. Primeiramente, eu costumo falar que o conhecimento, ele muda o mundo, cara. Então, quando as pessoas, eles sabem o que tá dentro da sua casa, eles sabem como agir.
Por exemplo, eu recebi muito vídeo de pessoas aí, infelizmente, tirando a vida de serpentes que eram inofensivas sem saber. Né? Por exemplo, um exemplo bem facinho, cara, o pessoal chama de falsa jararaca, a dormideira, né? O pessoal conhece como papalesma. É uma serpente extremamente inofensiva, né? Ela, na verdade, é muito benéfica, porque ela se alimenta de, como o próprio nome diz, lesmas, né? E caracóis, ela se alimenta desse tipo de animal, que tem muito aqui na nossa região, ainda mais com o aumento do calor, né? Confundem ela com jararaca. E por conta disso, acabam matando o bichinho sem saber da importância dele pro meio que ele tá, né? Então, primeiro, vocês precisam ter um mínimo de conhecimento, né? Não conhece, pelo menos se afasta, né? Sim. Tá dentro da sua casa, isola o ambiente, né? Dependendo de que animal for, que nem o gambá. O gambá, ele vai buscar correr para algum outro canto que longe de você, sim, né? Praticamente todo animal na vida silvestre, ele vai fazer isso. A primeira reação do animal não é ir para cima, é fugir. Né? Fugir. Ele só vai ter algum tipo de reação aí ostensiva caso ele fique acuado, ele não tenha para onde correr. Se ele tiver uma brecha, ele vai procurar aquela brecha para fugir, né? Enfim, vamos lá. Órgãos competentes, né, que a gente tem estaduais: Polícia Militar, Ambiental, né, e Corpo de Bombeiros. Sim. O que acontece muito, isso por experiência própria, tá? O Corpo de Bombeiros, eles estão focados mais no combate a incêndios, pessoas, sim, né? E muitas das vezes eles não conseguem atender aí as demandas de resgates de animais, né? Polícia Militar Ambiental, a mesma coisa. O foco deles não é resgate. É o quê? Tráfico de animais, sítios de palmitos ilegais, material ilegal, entendeu? Esse é o foco da Polícia Ambiental, não resgate. E aí que entra aí a prefeitura, né? A prefeitura, é dever da prefeitura, sim, auxiliar, através da Secretaria do Meio Ambiente, e fornecer esse tipo de trabalho, né? Porque quando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental, eles não conseguem ir, quem vai? Né? E é aí que a gente está entrando com o nosso trabalho, problema, né? É aí que a gente faz os nossos vídeos, né? A galera gosta bastante dos vídeos que a gente faz dos resgates, mas eu falo, pessoal, os vídeos que eu solto não é 10% do que eu faço no bastidor, cara. Eu posto um vídeo de 10 chamados que eu recebo, cara. É muito animal aparecendo, e a gente, com o passar do tempo, começou a se familiarizar com isso, né? Falando, poxa, tá aparecendo muito resgate, tá aparecendo muita demanda, e então vamos fazer isso, mano. E aí foi aí que eu entrei de cabeça nessa questão de resgate, né, de educação ambiental também, e começamos a fazer os resgates. Então quando a galera precisa, né, eles entram em contato comigo, e aí eu vou até a casa, eu retiro o animal, eu levo ele, se ele não tiver machucado, né? A gente leva ele para uma área de soltura, longe da cidade, para ele não correr o risco de voltar. E ali na casa mesmo a gente já aproveita para fazer educação ambiental. Isso é muito legal, cara, porque teve uma vez que eu fui fazer o resgate, foi recentemente, acho que foi semana passada, foi num sábado de manhã, ali no Society do Bloco D2, cara. Tinha uma caninana bem pertinho do Society, me ligaram, falaram, já deitei uma cobra aqui, a galera tá eufórica, tá olhando e tudo mais, né, vem dar uma olhada. Cheguei lá, né, falei, calma lá, pessoal, essa aqui é uma caninana, falei, essa aqui é uma serpente que não tem veneno, ela é importante por X questões, né, ela... E aí começou a fazer o trabalho... E aí a galera tudo olhando, e eu falei, alguém quer segurar? Alguém quer ter essa sensação de como é você segurar uma serpente que não tem veneno? Vocês podem ficar tranquilos, vocês estão com um profissional. E aí, cara, a galera se encantou, e é assim que a gente muda, cara, a visão das pessoas. Sim. Tem até vídeo que eu soltei sobre esse resgate que eu fiz, cara, um menininho de 8 anos, cara, perdendo a gente quebrando esse paradigma de que toda serpente, ela é perigosa e tem que matar. Agora esse moleque, ele não vai mais pegar um bicho desse e vai matar. Agora ele vai ensinar que, na verdade, não, esse bicho não é venenoso, a gente tem que cuidar e tem que proteger porque ele é bom pra gente. Esse bicho, ele come rato, que transmite leptospirose pro ser humano. Sim. Então é um bicho que tem a sua importância, tanto no meio ambiente, como também na zona urbana, como tá aparecendo, né? Alimentar dos bichos, exatamente, né? É um ciclo, né, cara, e a gente costuma falar que é energia, né? Então é um ciclo que começa na serpente, ela se alimenta de outro bicho, que se alimenta de outro bicho, e aí entra a questão da zona urbana, né? Então são os animais que a gente encontra bastante aqui e que a gente ensina que eles têm um papel fundamental aqui para nossa vivência também. Sim. E aí, quando, né, você falou que quando o animal
tá em pleno estado, você vai, faz a captura e solta ele numa área adequada. Perfeito. E quando o animal está lesionado ou alguém tentou, né, matar o Machucar bicho o e não conseguiu, mas aí deixou ele machucado, qual é o procedimento? Então, geralmente quando a gente pega o animal ferido, a gente leva na ambiental, né, na polícia ambiental, e lá eles encaminham para o CETRAS, que é um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Atualmente a gente tem um aqui na cidade de registro, né, e quando a polícia consegue encaminhar, eu deixo lá os bichinhos com eles lá e eles mesmos vão e encaminham pro CETRAS, mas na maioria dos casos sou eu que tenho que levar até o CETRAS, né? Mas esse é o órgão que a gente tem aqui na cidade de registro, fica lá no bairro do Jurumirim, tá? Fica próximo à escola que tem lá no bairro. Sim. E a gente leva lá para eles tomarem conta dos bichinhos, né? Várias vezes a gente fez resgate, encontrou os bichinhos machucados e levamos lá para eles, né? Eu conheço o coordenador lá do CETRAS e toda vez que eu pego o bichinho, já mando mensagem pro cara, ó, tô com o bichinho aqui, ele tá com tal situação, tá com machucado aqui, assim, assim, assado. E aí quando a gente chega e leva o bichinho lá, eles já estão preparados para receber o animal, né? Legal. Só que ainda não inaugurou, né? Então a gente tá esperando a inauguração aqui na nossa cidade, né? Tá ainda trabalhando, mas estão trabalhando em off aí, mas logo inaugura, se Deus quiser, cara. A gente brigou bastante, lutamos muito para que esse CETRAS funcionasse aqui, que cara. O ano passado, quando, né, a gente fez o bate-papo, você falou que foi, cara, tava uma busca. Nossa, tava muito difícil, cara, porque os animais, pensa, o GPA, cara, que mexe com cão e gato, animais domésticos, já passa um sufoco imenso aqui na cidade, precisam de muita ajuda. Imagina os bichinhos, animais silvestres, cara, que não tem nenhum órgão que toma conta deles, cara, é muito mais difícil. E não cara. tem a mesma motivação da sociedade em ajudar, né? Exatamente. Isso Mas é engraçado, cara, que quando sai um vídeo, por exemplo, que nem a gente encontrou com um filhote de gato do mato pequeno atropelado lá na estrada indo pro Blue, a galera se comove, né? Ou seja, infelizmente a gente tem uma cultura de que o que é ruim traz visualização e o que não é, a galera acaba deixando de lado, né? Então, mas pelo menos a gente tá mostrando para as pessoas que tem animaizinhos dentro da cidade e que a gente tem que cuidar deles, né? E o CETRAS tá aí, a gente sempre leva os bichinhos para eles cuidarem dos bichos, cara. E eles fazem todo o tratamento para depois fazer a soltura, né? Exatamente, lá dentro do CETRAS eles medicam, eles fazem a reabilitação do animal nas baias lá e depois eles fazem a reintrodução deles na natureza. Os que podem voltar, né? Porque tem muitos desses animais que não podem voltar para a natureza, né? Porque às vezes tá num estado que já dificulta. Exatamente. Muitos filhotes, por exemplo, de animais, que nem eu levei um cachorrinho do mato, né, esses tempos atrás lá no CETRAS, e o animal, ele precisa crescer junto com a mãe para ele entender o mecanismo da natureza, de como ele vai caçar, de como ele vai buscar alimento, aonde ele vai beber água, ele precisa entender isso, ele aprende com a mãe, né? E quando ele sai bem pequenininho de perto dela, ele não tem essa noção, não tem essa malícia, entendeu? Essa referência. E aí é um animal que provavelmente ele vai ter que ser destinado para algum zoológico ou para algum órgão que cuide desse animal, porque ele não pode voltar para a natureza. Então são animais específicos que aí tem um outro tipo de cuidado, cara. É um trabalho bem específico mesmo. É bem complexo, cara. Para poder fazer essa readaptação, né, do animal. Exatamente. Ele muda totalmente o estilo de vida dele, né, cara? E isso tratando de resgate, né, cara? Mas a gente faz um trabalho insaciável de educação ambiental aqui. Eu acompanho você nas redes sociais, vejo que você tá bem atuante nessa área na cidade, né? E essa questão, né, cara, do apoio. Como é o apoio dos órgãos, né, que a gente sabe que deveria ter, né, mas como que caminha? Porque a gente sabe que tudo no Brasil, infelizmente, a pequenos passos, né? É devagar, né? Então, atualmente, eu recebo ajuda de uma empresa da cidade só, que é a Caninana, quero agradecer inclusive eles, né? Com certeza. Que me dão essa ajuda justamente para cuidar dos bichinhos, né? Então, se eu tenho algum equipamento, se eu tenho como, às vezes, botar uma gasolina no carro para ir buscar, é com a ajuda deles também, né? Mas fora isso, cara, é difícil, porque na minha área, aqui pro biólogo no Vale do Ribeira, no geral, é difícil, né? Ainda mais na minha área de animais silvestres, não tem aí demanda. Demanda tem, só não tem aí
empresas que trabalhem nessa área, né? Então, eu dependo muito da colaboração das pessoas, né? Por exemplo, eu vou na casa de fulano, me manda mensagem, tem um bicho tem um bicho aqui em casa, né? E às vezes eu peço ajuda de custo, cara, tipo, R$50, R$70 pra botar gasolina no carro, que é, tipo, é o trajeto até a casa da pessoa, e depois se o bicho não tiver machucado, eu tenho que levar pra mais de 2, 3 quilômetros pra dentro de estrada de barro, de zona rural, longe de qualquer casa, então é uma caminhada, entendeu? Lógico, então vai praticamente tudo na gasolina. E mesmo assim, as pessoas ainda acabam ficando meio relutantes, né, com isso, sendo que, tipo, a gente utiliza apenas pro bicho, né? A gente não fica com nada. Então é difícil, cara. E os órgãos públicos que deveriam ajudar também, né? Por exemplo, hoje em dia, a Secretaria de Meio Ambiente deveria dar suporte para isso, né? E não é só aqui na cidade de Registro, mas no geral a gente fala, né? Deveriam prestar esse tipo de serviços, né? Deveriam ter biólogos especialistas nessa área, né? E aqui, pelo menos eu falo aqui, pessoal, porque eu sou da cidade, né? A gente não tem mais Secretaria de Meio Ambiente. Hoje eles unificaram tudo e fizeram a Secretaria de Infraestrutura, isso, né? Virou uma diretoria. Virou uma diretoria de infraestrutura. A gente não tem mais o departamento aí, a Secretaria de Meio Ambiente, né? O porquê, pelo que me passaram, é porque querem reduzir custos. Isso toda a prefeitura, todo estado, o foco é reduzir custos, né? Mas a gente depende deles para fazer o meio ambiente mudar, né? Por exemplo, eu recebo muita mensagem de pessoas falando do bosque, né? O bosque, eu vim com meu filho aqui, mas não tem nada, tá abandonado, e aí como é que vai ser e tudo mais? Cara, a gente tinha um projeto incrível pro bosque, irmão. Você sabe a casa que tem uma árvore lá no meio? Sim. Eu tinha um projeto, cara, de montar um museu herpetológico lá, cara. Botar animais vivos lá, lagartos, serpentes, para levar as escolas, para chamar atenção, para movimentar a população, para ensinar, para educar, né? A gente ia mudar completamente o bosque, cara, ia fazer um negócio incrível para a cidade, ia virar um centro de referência, cara, né? Por exemplo, lá em Mauá tem o zoológico de Mauá, cara, e é municipal, cara, o zoológico é fenomenal, tem um conhecido meu que trabalha lá, o zoológico é incrível, o que eles movimentam de verba também para a prefeitura, para movimentar a Secretaria do Meio Ambiente é absurdo, cara, né? E cuidando dos animais, eles recebem vários animais de resgate, de maus tratos, então eles fazem esse trabalho lá, coisa que a gente poderia estar fazendo aqui. A gente tem uma estrutura incrível aqui, cara, o bosque tem uma estrutura incrível. O bosque tem um espaço muito grande. E a gente cobra bastante da prefeitura justamente isso, né, movimentação da Secretaria do Meio Ambiente, porque é o que eu falei lá no comecinho, através das redes sociais, tá aparecendo mais esses animais, né? Antigamente não se falava nisso, por quê? Porque não tinha voz. Hoje em dia as pessoas estão tendo voz e estão falando sobre isso, então tá aumentando, entre aspas, né, a quantidade desses animais, e assim, quem toma conta disso? Ninguém tá tomando conta disso, né? E a gente poderia estar trabalhando junto com a prefeitura em apoio, fazendo os resgates, né? Cara, um carro que a prefeitura fornecesse pra gente ir buscar o bicho, cara, já, assim, mudaria em 200% o cenário dos animais silvestres hoje na cidade, cara. Não é difícil de você resolver. A gente tem soluções pra isso, né? Só que a gente precisa de ajuda e de apoio, né? E eu falo daqui porque eu vivo aqui, mas eu rodo o Vale do Ribeira inteiro, né? Eu costumo falar que eu sou biólogo do Vale, né? Eu tô aqui, mas já dei palestra em Pariquera, em Iguape, em Cajati, em Eldorado. Eu busco levar o conhecimento que eu tenho para as outras pessoas, né? Legal. Inclusive da Corallus cropani, cara, que pra mim é um dos símbolos do Vale do Ribeira, cara. Ela é incrível, cara. Eu adoro essa serpente. Galera, acho que 90%, 95% da população aqui não conhece. Não conhece, cara. Isso é muito legal. E em relação ao bosque, né? Eu também já falei com o pessoal do turismo, né? Que poderia estar ali usufruindo do bosque também. Exatamente. Para fazer um trabalho de desenvolvimento do turismo no local e multiplicar, né, esse fomento do turismo. Tem trilha no bosque, cara. Nosso amigo João Vicente da Unesp, né, professor da Unesp lá, informou que fez uma visitação lá e em 3 horas, se não me engano que ele falou, ele conseguiu fotografar mais de 30 espécies de aves. Não, aves aqui na nossa região é absurdo, cara. Então, tem muita espécie. E aí, hoje tem, né, esse turismo de aves, né?
o pessoal vem tirar fotos e filmar, que está crescendo muito na região, né? A gente pega Itapiraí, que ali já tem uma pousada ali específica só para isso, né? Bird White, se não me engano, é o nome, para fotografar, né, as aves, né? E como você disse, né, o Vale tem uma diversidade muito grande. Cara, então eu costumo falar... poderia ser um dos caminhos. Exatamente. Também. Registro, ele só não tem cachoeira, cara, assim, que a galera vai pra nadar. Hoje a gente, né, eu até brincando com o Aloysio, que é um guia local aqui, a Bulha, né? A Bulha tá entre registro e Eldorado. Tá lá no talo já, né? Tá ali no meio. Tem uma cachoeira lá, né? Então, assim... Mas tirando isso, cara, registro ele tem sim potencial, pelo menos pro ecoturismo, né? Pro turismo de aventura, grande, cara. Meu, então... é que precisa de realmente de incentivo, né, cara? Com certeza. Eu tenho não, né? Tem um sítio que eu dou curso, cara, lá em Cheia Grande, cara. Pensa num lugar incrível de mata de flode, que a gente fala que é floresta umbrofiladense, que é uma mata atlântica nossa aqui, fechadinha, cara. A gente leva a galera pra fazer trilha sensorial, a galera vê anfíbios, répteis, mamíferos, vê tudo que é tipo de bicho nessa trilha, cara. E a gente tá com uma parada nova, que é levar a galera pra fazer observação de estrelas, cara. Meu, é incrível, cara, você ir pra uma clareira assim no meio do mato e ver o céu limpinho, mano. Você vê estrelas. Eu fiz o registro de uma constelação, cara. Inteira, constelação. Legal. Só observando as estrelas. E é uma parada que a galera curte. Sim. Né? Eu tava conversando esses dias até com a minha esposa, cara, que as pessoas, a tecnologia tá crescendo tanto que as pessoas estão, querendo ou não, agora fugindo um pouco disso. Estão procurando aí agora a natureza pra dar uma espairecida, pra dar uma relaxada, porque... tá avançando muito rápido, cara. Hoje já tem a IA aí, velho. IA, muito, né, muito convívio com a rede social, com essas coisas, né, hoje de celular toda hora na mão, a pessoa hoje está buscando mais a natureza. Exatamente. Né? De estar indo curtir uma cachoeira, fazer uma trilha, buscando meios para se desligar um pouco da internet, né, das redes sociais, desse movimento louco que traz a internet, né, para todo mundo. Exatamente. Vamos desconectar um pouquinho, né, cara? Precisamos. Até já, né, tem escolas que já, né, proíbe agora, né, tem a lei que proíbe, né, o uso do celular nas escolas e, né, que veio aquela demanda de todo mundo, não, a escola, todo mundo vai usar a rede social, vai usar a internet, celular e, né, o mundo digital. Tem coisa que não precisa avançar, meu. Um papel, um lápis e um caderno resolve, foi visto que hoje... toda essa tecnologia não está fazendo tão bem, né, para as crianças que estão aí aprendendo. Exatamente. E já estão agora, né, migrando, voltando para o que era, né, realmente para estar ali escrevendo. Porque hoje a molecada nem escreve mais, né? Tudo cadê o caderno de caligrafia que a gente fazia antigamente? Exatamente. Fiz muito mais, né? Já, cara. Então, hoje não existe mais. Molecada, você vai ver, não consegue fazer 3 frases, né? Porque você sabe que, né, digitar e clicar. Então, infelizmente, essa contrapartida que a tecnologia trouxe não é muito benéfica. Não, cara, se o povo eu fiz um voluntariado esses dias, faz acho que umas 2 semanas, lá no Petar. Cara, se eu levo esse povo que gosta do Tec-Tec pra lá, meu Deus do céu, cara. Na época que eu tava fazendo inscrição pro voluntariado, a Fundação mandou mensagem pra mim, Fundação Florestal, né, o pessoal do Petar lá, já venha preparado, porque você vai ficar 7 dias aqui com a gente, né, fazendo estudo de borboletas, e fique em paz porque você vai ter um monte de brinde, tá? Vai voltar com um monte de carrapato pra casa. Falei, beleza, obrigado, muito legal, muito cara, muito bom esses brindes, foi dito e feito mesmo, cara. Meu Deus do céu, mas foi uma experiência incrível, cara. Legal, né? Você tá em contato com a natureza assim, cara, tem gente que eu não sei como nunca experimentou. Não sei, cara. E Iporanga tem essa magia, né? De ter realmente uma mata muito fechada ali. Né? Exatamente. Além das cavernas, né? Do Rio Ribeira ali. Então tem uma diversidade muito grande dentro de Iporanga. Né? Nossa, demais, cara. Infelizmente as pessoas da região, do Vale, não conhecem muito Iporanga. E Iporanga é uma das cidades mais famosas do Vale, né? Para fora do Vale. Muita gente vem de fora pra Iporanga. E é bonito lá, cara. Meu, eu acho que foi a primeira vez que eu fui pra Iporanga
E, meu, eu achava que era uma cidade, tipo, pequena Sim. e tudo, tipo... Não, é uma cidade bem Abandonada, desenvolvida, né? cara. Bonita a cidade. Na hora que eu cheguei lá, até falei pra Evelyn, meu, que cidade bonita, cara. E hoje eles fizeram lá um mirante na entrada da cidade lá para você Não, tá incrível, visualizar. tá bonita a cidade. Então, Realmente, que sirva de exemplo pra gente aqui, sabe? sim, Eles estão... Por que tá assim? Porque eles estão investindo muito no turismo, estão investindo muito na natureza lá, cara. E eu sim, falo, mano, tudo que a gente tem provém da natureza, cara. Isso daqui, ó, o plástico, o vidro, a energia, tudo vem da natureza, cara. E se a gente não com cuidar, meu, certeza. de onde que a gente vai parar? Não, Saca? falando de Poranga, é uma cidade fenomenal. A gente tem, eu tenho clientes, tenho amigos lá, né? Júnior Petar é um, a Gabi da Palmitolândia. Ixi, então, se for numerar aqui, são várias pessoas de Poranga lá. Vai ficar até chato de não falar o nome É de todos, bastante, né? né? Porque tem bastante gente conhecida lá. E realmente, Iporanga está num grau. Acho que uma das cidades, tirando, né, o litoral, uma das cidades que mais tem desenvolvimento na parte do turismo é Iporanga. Eu conversei isso, inclusive, na feira no Encantos do Ribeira, que teve aqui. Eu dei uma palestra justamente sobre o turismo de sobrevivência com o JB Oliveira, que Sim. foi o participante de Largados e Pelados. Sim. Né, ele tava lá comigo lá, a gente deu uma palestra pra galera justamente falando sobre essa questão de ecoturismo, de turismo de sobrevivência, da influência que o turismo tem aqui na nossa região, o potencial que tem aqui na nossa região, né, cara? Sim. Porque registro, e não só registro, o Vale do Ribeira, cara, ele tem um potencial, assim, gigantesco, cara. Se a gente souber trabalhar aqui, se as prefeituras souberem... agir da maneira correta, cara, nessa questão de turismo, de ecoturismo, cara, o Vale vai de região, entre aspas, né, mais pobre do estado de São Paulo para mais rica fácil, cara. Sim. Entendeu? A gente sempre fala aqui, né, que a gente já é uma região mais rica, né, em questão de atrativos naturais, natureza. Com certeza. Meio ambiente, nenhum local do estado é igual ao nosso, né, porque você vai para o interior aí, é só lavoura, desmatamento. Exato. E não tem mais nada. Aqui no Vale a gente tem muito essa questão, né, de proteção ambiental e também hoje a conscientização de fazer as atividades rurais também com o ecossistema, né? Exatamente. Com a ecologia, cuidando, né? A gente tem a plantação de chá agroflorestal, tem a questão de leite, pupunha. Então tem muita coisa que já está relacionada nessa parte de estar unido, né, com a natureza. Não só explorar ela destruindo, mas realmente fazendo um trabalho de muita qualidade junto com a natureza. Equilíbrio, né? A gente precisa de equilíbrio. Hoje em dia, as leis ambientais, elas estão bem rígidas justamente por causa disso, né? Hoje em dia, para você, por exemplo, fazer uma supressão de vegetação, para você implementar um negócio, um empreendimento, algo do tipo, você precisa reflorestar ou doar mudas para você compensar aquilo que você está tirando, né? Então, graças a Deus que tem esse equilíbrio, né? Sim. Porque o que mais aconteceu, né? Da galera desmatar sem consequência, né, cara? E aí grande. Que os bichos vêm para cá. E aí a galera pergunta, por que tem tanto bicho na cidade? O ser humano não sabe ter equilíbrio, né? Infelizmente, nós somos os animais racionais, né? Entre aspas. Bem isso. Mas é difícil, cara, lidar com isso, cara. E você falou da questão de palestras também, então você está fazendo essa atividade também de palestras em escolas, em associações, em bairros, como que está essa questão? Sim, inclusive, se vocês quiserem que a gente dê uma palestra na sua escola, em qualquer outro lugar, no seu município, a gente dá cursos, inclusive, de animais peçonhentos, de animais venenosos, voltado para a população, né, para a população estar preparada para caso encontre com algum tipo de animal desse. Sim. E o que vai acontecer, a gente vai até as escolas, vai até as prefeituras, vai até a empresa, né, dá palestra, fala sobre os animais, tá? E a gente precisa disso, cara. A gente precisa disso porque a gente precisa mudar a mente das pessoas, precisa entender que a gente precisa se proteger e proteger quem a gente ama, né? Então, quando as pessoas conhecem, elas vão lidar com as situações diferentes. Sim. Né? Por exemplo, um exemplo bem legal. Fui fazer o resgate uma vez
na casa de uma pessoa que me segue, né? E ela conhecia a serpente, né? Ela mandou, ó, Jader, essa serpente é uma caninana, né? Falei, isso mesmo, certinho. Falei, ó, tá aqui no cantinho, né? Quando você puder vir buscar, ela vai ficar aqui no cantinho, você vem e tira ela daqui. Cara, por mais pessoas assim, Sim, tá legal, entendendo? Né? Ela entendeu a importância do bicho, sim, simplesmente chamou a gente foi lá, ainda fez o manejo do bicho comigo, né? Aprendeu, né? Sentiu, porque a galera vê serpente, morre de medo, acha que o bicho é... Galera, serpente é um animalzinho de sangue frio, né? Então ele é geladinho quando você pega, sim, ele é diferente. Então a galera, quando tem essa sensação de sentir ali a serpente pela primeira vez, dá uma recuada, né? Mas depois destrava e aprende, entende a importância. E isso é o mais bonito, né? Você, sim, mostrar para as pessoas que aquele bichinho que ela protegeu, lá para frente vai proteger ela de outros animais que podem machucar e ser prejudiciais para ela, cara. É um ciclo, né? É um ciclo, cara. A gente sempre fala que é um ciclo, cara. Eu vou deixar o Jader tomar um pouquinho de água, que a gente vai falar também de muito importante, é do nosso patrocinador, né? Nosso grande apoiador, o Centro Educacional Alto Nível, né? É um dos nossos apoiadores aqui, está com a gente, nos apoiando, né? E como o Jader sempre falou aqui, é necessário de apoio, né? Nada se consegue sozinho, sempre tem que ter participação de várias pessoas. E o Centro Educacional Alto Nível está com a gente, nos apoiando aí. Então, para você que está querendo fazer um curso de qualificação profissional, ainda não está no mercado de trabalho, não sabe qual segmento quer escolher, ou você que já está no mercado de trabalho e quer fazer uma qualificação para poder se graduar mais, chegar no alto nível, né? Então, e não sabe como? Simples. Entre em contato com o Centro Educacional Alto Nível para você poder estar se qualificando, conquistando novas profissões, trazendo mais din-din, né? Que você se qualificando, você vai ter novos empregos, novo trabalho, novas atividades, e você vai ter o potencial de estar exercendo uma atividade com a remuneração melhor. Então, qualificação é sempre importante. E se qualificar com qualidade e estrutura é no alto nível. Quer chegar lá num patamar de alto nível? Procure a equipe do Centro Educacional Alto Nível. Pelas redes sociais você vai encontrar Centro Educacional _ Alto Nível, ou então entre em contato conosco aqui do Pod Vale do Ribeira, que a gente vai te direcionar para toda a equipe da Alto Nível, onde você vai poder se qualificar, fazer cursos de capacitação e diversas modalidades, né? A gente sempre fala aqui que tem várias modalidades, e para você, pai, que aí está querendo ingressar seu filho em uma atividade extracurricular para ele poder ter, né, o seu momento de qualificação ali, para saber de primeiros socorros, de saber de como tá aqui se desenvolvendo e tendo atividades diferentes, e aí poder se proteger num momento de risco, ou então socorrer alguém, fazer aquele atendimento pré, né, para poder auxiliar a pessoa a não correr nenhum risco em alguma atividade que ela está participando ali, um acidente doméstico e não sabe como resolver. Jovens de 7 a 14 anos de idade, curso de bombeiro mirim. É uma das atividades aí que o Alto Nível está aí trazendo para você que quer colocar seu filho numa atividade e não sabe qual. Tá aí, ó. Curso de bombeiro mirim é muito legal, muito importante para os jovens estarem se preparando e poder estar preparado para algum tipo de acidente doméstico, onde você vai estar ali qualificado para poder auxiliar a si mesmo ou algum familiar que está ali sofrendo ou, né, se machucou e não sabe como recorrer. Antes de você pedir um apoio, você vai estar ali qualificado para poder auxiliar esse parente seu nesse momento. Então, assim, procure o Centro Educacional Alto Nível para você poder estar se qualificando cada vez mais e chegar num alto nível, tá bom? A gente vai soltar um vídeo agora da Alto Nível e já voltamos.
Voltando agora com o Jader. Jader, essa questão que você falou aí de apoio, né, que a gente acabou de falar aqui de apoiadores, é muito importante, né? Como que faz para a galera poder te apoiar e poder estar participando dessas atividades de educação ambiental, de preservação ambiental? Vamos lá, a gente costuma receber ajuda através do meu contato, a galera entra em contato comigo, né, a gente busca da melhor forma possível receber ajuda, né, porque hoje, no dia de hoje, é difícil, cara, trabalho aqui, né, e o meu caso não é diferente, né, então a gente depende de ajuda de custo das pessoas, né, então se as pessoas quiserem ajudar, que nem equipamentos, né, muitos equipamentos que eu tenho hoje foram doados, né, boa parte, se não todos os equipamentos que eu tenho hoje eu só consegui através de doação, né, e eu não tô trabalhando atualmente, então por isso que fica mais difícil ainda, né, por isso que é tão importante a ajuda. Eu sempre agradeço a galera que me ajuda bastante nas redes sociais, né, porque através de parcerias, é o que eu falo, cara, eu olhando a sua camiseta, né, eu ver a gente valorizar o que é nosso aqui, né, valorizar o simples, né, e valorizem os profissionais que tem aqui, né, porque eu já recebi propostas pra ir embora daqui, cara, e eu não fui. Tá lá minha esposa que não me deixa mentir, cara, é louca pra voltar pra São Paulo, cara, e eu falo, não vamos sair daqui não, cara, porque eu amo aqui, cara, eu tenho meu projeto de vida aqui, em cima da Corallus Cropane, como eu te falei, né, em cima da educação ambiental. Então, se você quer apoiar o nosso trabalho, se você quer aprender um pouquinho mais do que a gente faz, faça nossos cursos, a gente sempre oferece cursos, né, seja pra galera universitária que tá fazendo curso de biologia, de veterinária, a gente dá curso de animais peçonhentos, de animais silvestres, animais da Mata Atlântica, dá curso de manejo de animais silvestres, a gente dá curso de um monte de coisa, né? Então, se você quer apoiar e quer aprender também, né, vem com a gente que a gente está disposto aí a passar esse conhecimento, porque o conhecimento foi feito para ser passado, né? A gente não tem que ficar com conhecimento só pra gente, né? Deve guardar, né? E, Jader, uma situação curiosa, cara, de repente você tá, né, conta pra gente, você tá fazendo uma captura, um resgate, uma situação inusitada que já aconteceu contigo e com os animais. Rapaz, tava começando a mexer com animal silvestre e eu nunca tinha pego um T1 lagartão tão grande quanto eu peguei da primeira vez, cara. O bicho era a lapa de um lagarto, cara, gigantesco e graúdo, cara. Pense, e eu ali tinha teoria só, né? A teoria é uma coisa e a prática é totalmente diferente, né? E aí, beleza, tem até vídeo desse resgate no meu perfil, né? E o bicho ficou acuado no canto, ele não tinha pra onde correr, né? E a galera, já você é louco, cara, ele vai pular pra cima de você, porque o lagarto, quando ele fica muito acuado, ele fica em duas patas e sai correndo pra cima de você, que nem doido, cara. Ele vira um bípede, cara, ele só anda com as patinhas de trás, levanta os braços e abre a boca e vem pra cima de você. E nesse dia não, ele pegou, ele inflou assim, ficou em quatro patas, bem altão assim, abriu a boca pra mim, eu peguei, olhei pra lá, olhei pra cá, quando ele virou a cara assim, eu boquei no pescoço dele, grudei já na cauda, né, pô, deu certo, funcionou o que eu aprendi, né, mas pra quê? Eu não tinha equipamento, foi no começo, quando eu não tinha nada de equipamento, cara, e pensei, onde é que eu vou colocar esse bicho pra me transportar ele agora? Lá vai eu, gênio, tem uma caixa de papelão aí, moça? Pra quê, cara? Tentei abrir a caixa de papelão assim, coloquei ele dentro, soltei a cauda. Aí na hora que eu vou soltar ali o pescoço dele pra fechar a caixa de papelão rapidinho, na minha cabeça isso ia funcionar, cara. O bicho não pula pra fora, cara? Nossa senhora, nessa que ele pula pra fora, cara, eu tento grudar de novo no pescoço dele, que até isso nas minhas pernas. Pense na chicotada que eu tomei nas pernas, cara, que ficou um vergão, acho que uns 2 dias, cara, que subiu o relevo assim, ó. Mas ardido, cara. Mas consegui pegar o bicho, cara. Mas que esse dia foi engraçado, o povo tudo dando risada em mim, cara. Eu falei, tá bom, então vou jogar esse bicho, não vou ver se tá bom. Meter as caras com o bicho, né? E esse dia também peguei, acho que foi semana passada, né? A gente foi ali numa casa, foi ali no nosso teto, cara, do lado de uma igreja ali. Cara, a lapa de um TU, cara, gigantesco, cara, gordo, cara, se enfiou no meio de duas
parede, assim, que ele ficou lá, foi esse entalou. vídeo que eu vi. Se entalou lá, cara. Pense na dificuldade que foi pra tirar esse bicho de lá, cara. E puxava o rabo aqui, puxava a perna colar. E na hora que tentava puxar a cauda dele, vinha com a boca no braço, assim. E mesmo com luva, rapaz do céu, a mordida de um lagarto é doído, cara. Meu Deus do céu, tem uma musculatura, assim, incrível no maxilar ali, quando ele fecha pra tirar, meu amigo, é difícil, cara, tanto é que tem uma parte lá da gravação que eu pego, quer ver que eu vou puxar ele, que eu boto assim a luva perto da boca dele, morde a luva assim, eu puxo ele, cara, porque é muito forte a musculatura desse bicho aí, mas, cara, tá aparecendo muito bicho aqui, cara, não sei o que tá acontecendo, cara, é sério, cara, desde que eu comecei a fazer os resgates aqui na cidade, cara, eu não repeti nenhuma residência. E tem bastante resgate que eu faço, cara. É por isso que eu falo, a galera, não leva muito a sério, que não sei o quê. Cara, nunca repeti nenhum resgate. Se eu ainda não fui na sua casa, pode ter certeza que um dia talvez eu vá. Porque é muito bicho aparecendo, cara. Eu na minha casa já apareceu uma voada de abelhas uma vez. E muito, hein, cara? Tanta gente que me chama por causa de abelha, cara. Aí, né, eu liguei no bombeiro no dia, ele falou, mas chegaram agora, como que foi? Aí eu expliquei, né? Ele falou, então, deixa aí, não mexa, né, nelas. Provavelmente está de passagem. Então, elas pararam para descansar e se não for embora hoje, provavelmente amanhã vai. Se não, aí eles indicaram o apicultor, né? É assim, geralmente indicam o apicultor. O bombeiro hoje não pode mais, né, mexer com as abelhas. Com as abelhas e animal silvestre tá na mesma pegada já também. E aí, realmente, no outro dia de manhã, já não tinha mais as abelhas no local. Já tinha ido embora. Que bom, né? Que eu já peguei caso de ter abelha, cara. E pense na picada doída, cara. E olha, eu prefiro, sem maldade, eu prefiro tomar mordida de serpente do que de abelha, cara. Eu tenho trauma, cara. Uma vez quando eu era criança, eu olhei a abelha assim, bonitinha, aquela abelha africana. Sim. Na hora que eu fui botar o dedo pra dar um carinho, da ponta do dedo, cara. Nunca mais, cara. Peguei trauma desse bicho, cara. Nunca mais quero ver esse bicho na minha vida, cara. E aí eu prefiro tomar mordida da cobra, cara. Nossa, hoje em dia eu já... Não prefiro nenhum dos dois. Hoje em dia eu já chego eu costumo falar, no curso eu ensino isso, tá? Sobre manejo, cara, de serpente peçonhenta e serpente venenosa, né? Quando eu vou fazer o resgate de serpente que não tem veneno, que a gente fala que ela tem dentição áglifa, que é todo serrilhadinho, é tudo do mesmo tamanho, né? Em algumas. Enfim, o manejo ele é diferente. Por quê? Porque dificilmente eu faço contenção pela cabeça de uma serpente que não tem veneno. Isso estressa muito o bicho, né? Você pegar o bicho pela cabeça sem necessidade, ele não tem veneno, né? Então eu já pego, ele pega, vem, me morde uma vez, viu que eu não tô machucando ele para. Principalmente a caninana. A caninana, ela é bem estressada. É um bichinho que, se você cutucar muito, ele se estressa rápido, cara. E aí ele pega e morde mesmo, cara. Agora a serpente peçonhenta, a gente já faz outro tipo de contenção, que é a contenção pela cabeça, né? Sim. E aí é um cuidado um pouco mais redobrado, né? Pra você poder utilizar, porque tem uns equipamentos de segurança, né? Pinça, enfim, herpetológica. Então, mas quando eu faço os resgates de serpente que não tem veneno, eu já chego, já dou o braço já pra ela morder, já vê que eu sou amigo já, e eu pego ela e paro de morder e fica no colo lá. Esses dias fiz o resgate da caninana, ela veio deitada no meu colo, dormindo, cara. E foi até a de soltura, deitado, se enrolou no meu braço, assim, no meu pescoço, e fomos até o meio do mato, sortei, ela foi embora bem tranquila, cara. Legal, né? Os bichos entendem, cara, os bichos sabem quando você tá na maldade e quando você não tá, cara. Sim. Né? Não tem coisa mais gratificante, cara, do que você fazer o resgate e soltar o bichinho, cara. Esses tempo atrás aí, eu comentei com você, eu fui fazer o resgate de um cachorrinho do mato, e assim, o bichinho tava bem desidratado, tava com larva, eu tive que limpar ele, tive que amamentar ele também, cara. Inclusive eu quero agradecer eu vou falar, tá? A Hanks Pet, tá? Porque eu passei em 3 agropecuárias aqui da cidade, nenhuma me ajudou com o que eu precisava, e quando eu cheguei lá na Hanks, a Kátia, muito obrigado, fiz curso com ela, primeiro ano de veterinário eu fiz com ela. Ela falou, não, Jader, pega aqui, ela me deu um pet Milk, que é um leite extremamente caro, né? Eu perguntei pra ela, por que o pessoal não ajudou, né? Podia ter aberto ali, na hora. Ela falou, Jader, você viu o preço desse leite? Falei, tá explicado. E aí, graças a Deus, ela me doou isso daí.
E aí fiquei com esse animalzinho em casa, né? Porque a polícia ambiental, eles não tinham lugar pra ficar com esse animal. E eles falaram, Jader, fica com ele essa noite, passa a noite na sua casa, e aí de manhã você leva no Cetras, né? E aí eu fiquei com esse animalzinho, cara. Eu senti de perto que é você ter uma conexão com esses animais, né? Eu tenho um amigo que ele é indígena, né? E, meu, ele, na aldeia dele, cara, eles ficam com macaco prego, deita no colo dos caras como se fosse uma pessoa só, tá ligado? Sim. A conexão é incrível. E nesse dia que a gente fez o resgate do cachorro do mato, cara, pra mim foi um dos dias nos resgates mais marcantes pra mim. Porque é um animalzinho totalmente vulnerável ali, né? Sim. Ele tinha irmãos, só que quando a gente foi fazer o resgate, os irmãos já estavam mortos, né? Ele era o único sobrevivente. E a gente era nítido, cara, que ele entendia que a gente tava cuidando dele, né? Cara, você amamentar aquele bichinho me doeu o coração, cara, no dia que eu fui levar ele no Cetras, cara, porque a gente cria um laço gigantesco com esses animais, cara. E, enfim, é isso que eu tento transmitir para as pessoas, né? Esse carinho, esse amor que eu tenho pelos bichos, que ele possa ser tão contagiante a ponto das pessoas verem da mesma forma, Sim. né? Quando a gente chegar nesse nível, eu falo para você, aí a sociedade melhora, cara, de verdade mesmo. Com certeza, muito legal, cara, muito legal, né? A gente vê que você até se emociona, né, de Bastante, falar, cara. porque Bastante. realmente esse contato com os animais que você tem é fora de série, né? Cara, e uma curiosidade que bateu agora, como que é a sua casa, né? Porque Cara, pior você que... tem que, às vezes, guardar, né, os bichinhos ali durante a noite pra... Hoje poder- mesmo a gente foi fazer eu fui fazer o resgate dos filhotinhos de gambá que tava na rua, ela foi atropelada, infelizmente, né? E aí eu fui fazer o resgate dos filhotinhos que ainda estavam vivos. Cheguei no trabalho dessa aqui com os filhotinhos de gambá, cara. Tá, eu lá no centro com meu filho com uma caixa com os filhotes de gambá, cara. Ah, fazer o quê, né? Casado com biólogo, vai ter que segurar as pontas, Então, né, você já cara? tem uma estruturinha básica lá Não, pra- a gente tem lá um viveiro e tudo mais, que quando é necessário, né, a gente dá o suporte pra polícia ambiental, né? Sim, Porque eles não têm onde ficar com os bichos, né? Então, quando eles não podem, a gente dá o suporte aí, com a autorização deles, né, pros animais, até encaminhar pros Cetras, né? sim. Mas eu não tenho muito bicho em casa, cara. Eu tenho 2 cachorros. Tenho 2 Não, mas cachorros. essa estrutura pra... Não, e fazer sim, lá mas os de vira e bichos mexe eu lá. apareço com os bichos lá doidos que ela... Eita, poxa, o que tá acontecendo aqui, cara? E lembrando, né? Você fica com eles com autorização. Não, com Da certeza, polícia né? militar, Isso que fique bem Ambiental. frisado, porque, meu Deus do céu, cara, aqui pro povo entender errado e fazer É, um beabá, né? uma sopa de letrinha, não, a gente nunca fica com o animal em casa sem aí a autorização da Polícia Ambiental, cara. Sempre que eu fiquei com os animais dentro de casa, foi porque a Polícia Ambiental, eles não têm ali o ambiente adequado para ficar com o animal, eles não conseguem segurar Sim. aquele animal ali e não tem pra onde colocar. Então você vai fazer o quê? O biólogo tem o CRBio, tem tudo certinho, é estudado, eles deixam comigo durante a noite e de manhã eu já levo pro Cetras, né? Então, tudo isso em comunicação com eles direta, Sim, né? Então sempre- a galera já me conhece já bastante. Contato Graças direto. a Deus, a galera do ambiental já me conhece meu trabalho, né? Sabe da seriedade que a gente tem, né? Sim. Do profissionalismo, né? Também, porque a galera vê os vídeos, às vezes a gente posta um vídeo lá tomando a mordida de um bicho e tudo mais e tal, mas a gente sabe o que tá fazendo, né? A gente Sim. tá trabalhando pra isso. Inclusive, eu nunca ensino a galera a pegar em qualquer tipo de bicho, né? Porque é o meu trabalho. Eu sou biólogo, eu tenho que fazer Sim, isso, né? Você foi treinado, capacitado. pra Exatamente. Sem contar também, né, que a gente que trabalha na área, a gente toma vacininha, né, antirrábica, né, as vacinas que a gente precisa para poder lidar com esses animais, né. Já a população normal não tem acesso a essa vacina tão facilmente, isso. né. Sim. É uma vacina extremamente difícil, cara. É bem controladinha essa vacina, cara, para tomar. Então tem uma ficha que você tem que preencher. Tem todo um processo. Tem todo um processo, cara. É, Mas é isso, cara. Eu gosto bastante do que eu faço, eu amo o que eu faço, né? Sim. Faço com amor, faço com dedicação. Inclusive, estudo um pouquinho mais sobre a Corallus cropana, a jiboia do vale, tá? Porque ela é uma serpente extremamente... Eu falo nela porque ela tá no meu coração. No meu coração e na jiboia minha do pele, Ribeira, né? cara. A jiboia do Ribeira. Né? É uma serpente endêmica da nossa região. Né? Ela não tem nenhum outro lugar do mundo. Você só encontra aqui no Vale do Ribeira.
né? Incrível, Então né? você pode ir pro Canadá, pra Europa, pra Ásia, você não vai encontrar ela. Ela é nossa aqui, cara. Não tem em nenhum outro lugar do mundo. Isso é muito legal, né, cara? Não, ela não se adaptou, cara. Tem um conjunto de montanhas em volta do Vale do Ribeira e ela não sei por qual razão, ela não sai. Ela ficou aqui, se acostumou com a região, gostou da região e só é encontrada aqui. E ela é linda, cara. Então, Caraca, estudem sobre ela, porque o muito jeito que legal. esse animal ele caça, do jeito que ele anda, assim, é um mecanismo que você fala, alguém fez isso, mano. Isso daí não foi do nada, mano. Isso aí foi pensado, cara, porque olha, Que inclusive legal, é uma mano. parada que a galera me pergunta bastante, tá? Já esclarecendo, tirando um pouquinho da dúvida, a galera fala que bastante, né, na biologia, na ciência, evolução e tudo mais, né? Eu sou um biólogo e eu sou criacionista, né? Eu acredito que existe um Deus, eu acredito que Sim. existe um design inteligente, né? Que não surgimos de uma explosão, né? Então, pra galera que me pergunta, sim, eu sou biólogo, eu sou cristão, acredito em Deus, e tem muita base científica também na Bíblia e em tudo que a gente vê no criacionismo, na ciência também, né? Eu sempre falo e levo no coração, né? Isso sou eu, tá, pessoal? O biólogo Jader. Deus, ele é a ciência que move a minha vida. Então, falar ciência. Quem fez a ciência? De onde ela veio? Só tem um lugar, cara, que é o que eu acredito. Show de bola. Jader, estamos chegando nos finalmente, né? E aqui a gente no Podvale, a gente começou com essa ideia de divulgar o Vale do Ribeira através das pessoas que aqui comparecem. E a gente sempre pede uma indicação para o entrevistado sobre um lugar, um local, pode ser pousado, hotel, rio, cachoeira, praia, caverna, um lugar de rolê que você aconselha as pessoas a conhecer e desfrutar do prazer que você já teve ou que você ainda quer ter nesse lugar. Cara, se eu pudesse, eu levava pra tanto lugar, cara. Inclusive o Éder, né, que é o carinha, o meu jeito de falar, desculpa, Éder. O Éder virou um amigo meu, né, ele é o responsável pelo voluntariado que a gente fez lá no Petar. Ele é um cara incrível e, cara, lá tem um conjunto complexo de cavernas incríveis, cara. Sim. Então, se você tiver oportunidade, vão pro Petar, conheçam as cavernas de lá, as cachoeiras, lá é um lugar fantástico. Aqui no Carlos Botelho a gente tem a Cachoeira do Quilombo também. Lugar lindo, lá tem uma área que você vai nadar, assim, que a gente fala que é de borda infinita, sabe? Você vê ali a queda d'água fazendo um contraste com o céu, assim, cara. É lindo ali, cara. Aqui é um lugar incrível. Conheci. E também tem aqui na cidade de Registro, cara. Lá no sítio, eu não lembro o nome do sítio, cara, mas é onde eu dou curso pra galera. A gente faz observação de estrelas e a gente faz trilha sensorial com a galera. Então a galera que quer se conectar com a natureza, a gente sobe pela trilha de noite, cara. É uma parada muito doida, cara. Você vai, a gente tem um momento que a gente apaga todas as lanternas, cara, e só escuta o som da natureza, mano. Fica 10 minutos assim, parado, com o olho fechado. Você escuta tanta coisa, cara. Você não faz ideia do que a natureza, dos sons que a natureza faz, cara. Show, mano. Então é outro lugar que eu também indico bastante, tá? E é aqui na cidade de Registro. Então vamos fomentar um pouquinho o turismo na cidade de Registro também, que a gente tá precisando aqui, cara. Temos aí bastante coisa em Registro, como eu sempre falo aqui, não vem com esse papo que não tem nada para fazer em Registro, porque tem muita coisa para fazer, né? Tem sim. E a gente sempre ressalta aqui as coisas boas que tem em Registro para fazer. Jader, lembrando, né, pessoal, a gente vai deixar aqui no descritivo do canal a biografia do Jader, as redes sociais dele, contato. Então você que quer conhecer um pouco mais o trabalho do Jader, segue ele nas redes sociais, quer ter curso, palestra, quer participar das atividades, quer apoiar, né, principalmente. É importante apoiar e não sabe como? Simples. Tá no descritivo do canal, entre lá nas redes sociais dele e ajude, busque informação, transcenda esse canal, né? Não só na internet, mas de contato com a natureza, com os animais. Isso é muito importante para a gente dar continuidade às espécies, né? E que tenha um ciclo aí de convivência
boa. Harmônica, né? Harmônica, isso, harmônica entre todas as espécies e com os seres humanos, né? Nem fale. Jader, cara, deixa suas exatamente. redes sociais pro pessoal aí. Agradeço novamente você ter participado com a gente aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Pra galera que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, @biólogojader, com 2 R's, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no YouTube também a gente tá lá agora, né? E precisando da gente, a gente tá à disposição, né? A gente tá vindo com uma parada nova também, que a galera tá gostando bastante, que é o Bushcraft, que são técnicas de sobrevivência e sobrevivencialismo e tudo mais, que a gente tá tentando trazer pro Vale do Ribeira aqui agora. Então, a galera que curte aí uma natureza, curte uma trilha, curte uma parada assim diferente, vai adorar. Então, super indico, pesquisa um pouquinho sobre Bushcraft. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, a importância de a gente ter fala, né? Porque os bichos não falam, então a gente é advogado dos bichos, né? Sim, então, com certeza. isso. E a gente tá aqui, né, numa região que demanda isso Precisa, demais, né? precisa, Então, cara, precisa. É um prazer, né, te receber aqui, ver o seu carinho, o seu trabalho com os animais, isso é sensacional, cara. Toda vez que você, né, a gente conversa aí, ver realmente que você ama o que faz, né, e faz por eles, né. Então é muito legal, muito satisfatório, né, poder Com ouvir certeza. o seu trabalho aí e suas histórias, né. E, cara, obrigado de novo de coração aí. Eu que agradeço, cara, pelo carinho. Tamo junto, Tamo junto, mano. Beleza? Em prol dos bichos, cara. Vamos fazer a galera aprender que na marra que os bichos têm importância aqui no nosso lugar, na nossa região, cara. Com certeza. É isso aí, pessoal. Você viu que aqui o papo rende mesmo, né? O Pod Vale sempre trazendo muita informação da nossa região para você que é do Vale do Ribeira e para você que também não é do Vale, mas nos acompanha e está conhecendo um pouquinho mais sobre o Vale do Ribeira e as pessoas que aqui fazem pelo Vale. Siga, né, nossas redes sociais, Pod Vale do Ribeira, tanto no TikTok, no Instagram, no YouTube. Comente, compartilhe para os amigos, familiares, para todos que você conhece nossas redes sociais, nosso canal. Comente no nosso episódio de hoje o que você achou, né, do bate-papo com o Jader, se você tem alguma coisa para indicar, se você tem dúvidas, se você quer apoiar, se você quer ouvir palestra. Deixe seu comentário que a gente vai estar lá respondendo e vai estar repassando, né, as informações para o Jader, tá bom? Isso é muito importante para esse movimento crescer cada vez mais, né? Divulgar o Vale do Ribeira, divulgar a nossa região. Então, a gente agradece a audiência de vocês. Um grande abraço a todos. Valeu, até a próxima.